Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, querido sétimo ano B. Pronto, achei por bem retomar alguns assuntos que nós estamos trabalhando essas 2 semanas. Retomar o da última terça-feira e lembrar de desenvolver alguns assuntos que eu iria trabalhar nessas 2 semanas, que vai haver a paralisação. Mas não se aperreie com isso. Basta só prestar atenção no que eu estou passando, vou passar exercícios no Instagram, vou procurar exercício do livro, mas não é para ficar apavorado com relação ao conteúdo. O que você deve é relaxar, tentar aprender o que eu estou passando para você. Caso tenha dúvida, procure o direto, me pergunte à vontade, tá certo, queridos? E não se preocupe com isso, porque isso aqui vai ser retomado em sala de aula. O que nós devemos é nos cuidar, tá certo? Permanecer em casa, cuidar da família, cuidar dos amigos, não sair de casa, ficar sempre em casa, tá, queridos? Que isso vai passar, se Deus quiser, nós vamos estar perfeitos de saúde, tá? Agora vamos fazer o seguinte, vamos relembrar do que nós estudamos na aula passada. Vou pegar as cores aqui, a cor verdinha e a cor vermelhinha, tá? Então eu tinha comentado com vocês na aula passada que uma fração é uma divisão, tá? E nessa divisão, você tem esse símbolo aqui, a barrinha, como o símbolo da divisão, onde você tem o numerador, que está sobre a barra, e o denominador que está abaixo da barra, tá, queridos? Esse numerador eu vou chamar de N, tá? E o denominador eu vou chamar de D, tá certo? Esse denominador que vai dividir o todo, tá? Esse denominador divide o todo. E o numerador seria a observação no todo. Deixa eu colocar aqui, vou colocar essa barrinha aqui, tá, queridos? Então observe, esse denominador, quanto eu dividi o todo? Se eu olhar aqui o todo é esse meu retângulo, ó. Eu dividi em 1, 2, 3 partes. Aí eu venho aqui e coloco no vermelhinho o denominador 3. O numerador, se eu olhar agora, é a minha observação. Eu estou observando uma parte em 3. Aqui, ó. 1 sobre 3. Ah, beleza, isso aqui é a minha fração. 1/3. E nessa fração 1/3 aí, ó, eu posso agora definir os elementos. O Nzinho, que é chamado de numerador, e o Dzinho, que é chamado de denominador, tá certo? Aí eu vou olhar aí, ó, o meu numerador vale 1. O meu denominador vale 3. Aí eu observo o seguinte, ó, nesse caso, essa fração, essa parte pintadinha, é uma parte menor que o todo, não é assim? Se é uma parte menor que o todo, é porque esse numerador, ele é menor que o denominador, tá, queridos? Ah, eu não sei usar esse símbolo não, Lucilo. Não precisa se aperrear, como eu digo a vocês, ó. A seta sempre aponta para o menor, tá? Se a seta aponta para o menor, é porque o N é menor que o D, ou seja, o numerador menor que o denominador. Se a seta está apontando para o menor, esse maior aqui, ó, o denominador, é maior que o numerador, tá? Então, toda vez que aparecer uma fração onde o numerador é menor que o denominador, a fração é menor que o inteiro, concorda? Concordo. E essa fração é chamada de uma fração própria, tá? Fração própria. Qual a fração própria? Aquela que o numerador é menor que o denominador, ok? Então, visto isso aqui, ó, vamos passar aqui à frente, vamos ver o próximo aqui. Nesse próximo, eu observo 2 retângulos. Um está todo pintadinho, né, assim? E o outro tem uma parte, como essa aqui, uma parte em 3. Aí vamos fazer o seguinte, primeiramente eu vou dividir em 2 frações, tá? Vou escrever a primeira fração aqui, vou somar com a segunda fração aqui, tá? Aí eu vou observar, ambas têm denominador igual a quanto? Você diz 3, por que 3? Vou dividir em 1, 2, 3 partes. Aqui também 1, 2, 3 partes. Então aqui eu tenho 3 partes, ó. E aqui também eu tenho 3 partes. Alguma dúvida até aí? Aí você diz, não! Agora, esse primeiro retângulo foi observar 3 partes. Ó. Observe 3 partes aqui. E esse segundo retângulo observa uma parte. Então eu teria 3 em 3 somado com 1/3. Se eu tenho isso aí, queridos, olha, eu vou ter na ideia 3 mais 1, 4. Então eu vou ter aqui 4 terços, tá certo? Deixa eu escrever aqui, 4/3. Aí observe que essa fração, no caso, o numerador é maior que o denominador, tá certo? Vou nem escrever ali, eu já sei que o numerador é 4, o denominador é 3. Eu observo aí, ó, que o numerador
é maior que o denominador, certo? Se o numerador é maior que o denominador, essa fração não vai ser mais própria. Ela será chamada de imprópria, tá? Então eu vejo aqui que o numerador é maior que o denominador. Então eu não chamo de uma fração própria, eu chamo de uma fração imprópria, tá? Deixa eu escrever aqui. Fração imprópria, tá certo, queridos? Então veja, ó, quando o numerador é menor que o denominador, a fração é própria. Já ao contrário, ó, quando o numerador é maior que o denominador, a fração é dita imprópria. Aí vejamos esse aqui, tá? Esse daqui você também tem duas frações. Vou somar essa fração, certo? Quando eu somo aí, eu tenho o denominador, que divide em partes, não é isso? 1, 2, 3, dividi em 3 partes essa. Essa aqui também, 1, 2, 3, dividi também em 3 partes. Só que nessa primeira, eu observo quantos? 3. E na segunda também 3. Vamos fazer o que fizemos ali, ó. Vou somar essas partes, ó. Somo que parte? 3 somado com 3 vai me dar 6. Cada retângulozinho está dividido em 3 partes. Por isso que eu deixo o denominador quanto? 3. Aí eu vou lembrar o seguinte, viu, queridos? Eu vou lembrar que eu tinha dito, ó, que toda fração é uma divisão, ou seja, estou dividindo 6 por 3. Quando eu divido 6 por 3, isso aqui está me dando 2. Se me dá 2, pessoal, isso aqui é um número inteiro, não é assim? É um inteiro, são 2 retângulos formados. Então você vai dizer que essa fração aí é uma fração do tipo aparente, tá? Fração aparente, tá certo? Quando é que a fração é aparente? Quando o numerador é múltiplo do denominador. Então, quando o numerador é múltiplo do denominador, a fração é dita aparente. Ah, beleza. Fração própria, numerador menor que o denominador. Fração imprópria, numerador maior que o denominador. Fração aparente, numerador múltiplo do denominador. Isso aqui é maior que o inteiro, menor que o inteiro. Maior que o inteiro, mas seria um valor inteiro, tá certo? Maior ou igual ao inteiro. Aí vejamos o próximo aqui, queridos. Olha, nesse caso aqui, eu vou pedir nessas 3 frações para você colocar P para própria, I para imprópria e A para aparente, tá certo? Observa a letra A aqui. Na letra A você tem 7 terços. Aí você vê que o numerador, nesse caso, ó, o numerador é maior, não é maior? É maior que o denominador, certo? Se o numerador é maior que o denominador, tá aqui ela, ó, é dito uma fração imprópria. Vou completar aqui com um I, tá certo, queridos? Com um I, que é a fração de tipo imprópria. Aí eu vou olhar a fração B. Na fração B, o numerador vale 3, o denominador vale 7. Aí você observa aqui que o numerador é menor, é isso? É menor que o denominador, tá? Numerador menor que o denominador, a fração é do tipo própria. Aí eu vou colocar um pezinho para ela, tá? Aí eu observe aqui, gente, ó. Se eu pegar o 12 e dividir por 4, vai me dar um valor inteiro que me dá 3. O resultado aqui me dá 3. Como o numerador é múltiplo do denominador, essa fração é do tipo aparente, tá, queridos? Fração do tipo aparente. Então vou dizer de novo, ó. Fração própria, numerador menor que o denominador. Fração imprópria, numerador maior que o denominador. Fração aparente, numerador múltiplo do denominador. No caso aqui, ó, 7 terços, numerador maior que o denominador, fração imprópria. No caso aqui, 3 sétimos, numerador menor que o denominador, fração própria. No caso aqui, 12 dividido por 4 me dá 3. Então a fração é aparente, uma vez que o numerador é múltiplo do denominador. Pronto, queridos. Foi dado essas ideias. Vocês vão pegar agora o Instagram. Tem o primeiro exercício da sequência. Responda esse primeiro exercício, que é só para você classificar se a fração